Bem-vindo ao OCCast, o podcast oficial Oncoclínicas, que está sendo transmitido diretamente aqui do 12º Congresso Internacional Oncoclínicas Dana-Farber. E o nosso objetivo aqui é explorar as últimas tendências relacionadas à oncologia. O meu nome é Carla Chaves e hoje, e durante todo o evento, eu conduzo essa roda de conversas com grandes especialistas, inclusive. Neste momento, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Cláudia de Souza e os doutores José Carlos Martins Córdoba e Renato Melaranho, para falar sobre os avanços no diagnóstico, no tratamento de linfoma pediátrico. Então, muito obrigada pela presença de todos e eu já começo com essa pergunta. Em que ponto nós estamos? O que a gente pode destacar e que está sendo destaque aqui no Congresso também sobre os avanços na pesquisa sobre linfoma pediátrico? O que nós temos de grande avanço é o conhecimento, é a ciência. Porque nós sabemos que a célula tumoral é uma célula, ela é inteligente e ao mesmo tempo ingrata. Ela tem mecanismos de escapar daquilo que nós chamamos de reação antitumoral. Porque quando nós temos, ou a pessoa, ou o indivíduo, ele tem um tumor, esse tumor ele tem mecanismo de escape das nossas células, que são células antitumorais. Então eu falo que a célula tumoral é uma célula inteligente. Ela tem esse mecanismo, que é um mecanismo inflamatório, que é exatamente para destruir aquilo que seria anti-ela, o antitumor. E na verdade, felizmente, nós temos um mais inteligente, que é a ciência. A ciência, ela nos possibilita a conhecer todo esse microambiente e dali criar estratégias terapêuticas antitumorais. Estamos falando muito durante todos os nossos encontros sobre esse tratamento cada vez mais personalizado e em relação ao linfoma pediátrico, até pegando a deixa da doutora Cláudia, a gente está na mesma situação, né? Tentando cada vez ser mais específico, direcionado no tratamento. Sim. Na verdade, toda evolução é isso que a Cláudia falou. A gente está conhecendo cada vez mais a doença e hoje nós temos uma facilidade científica incrível de produzir drogas. Antigamente você saía para a Amazônia e ia pegar folhinha de mato para ver se tinha alguma coisa que matava uma célula do câncer. Hoje isso é fabricado. Como ela falou, você descobre uma alteração genética X, eu consigo fazer uma droga, eu não, mas quem trabalha na indústria farmacêutica, fazer uma droga específica para aquela alteração. Então a gente consegue fazer o que se chama terapia-alvo, por isso que é alvo. Ela vai direto no problema. Né? Isso é muito bom, sem dúvida nenhuma, é fantástico. Isso implica em custos elevados e implica no que ela falou, que a célula é inteligente. Então ela pode eliminar esse alvo e aparecer outro. Então ela adquire resistência. Né? Então tudo isso a gente tem que saber manejar. Né? Por isso a medicina é uma ciência que muda. O que eu fazia 10 anos atrás, se eu fizer hoje eu sou preso. Por incompetência. Né? Na época eu era moderninho. Né? Eu acho que todo esse conhecimento traz grandes avanços e traz também alguns desafios, né? Que são o acesso a todos esses conhecimentos. Então, algum tempo atrás a gente tinha um diagnóstico de linfoma, ele é Hodgkin, é não Hodgkin, se ele é não Hodgkin, ele é T e B, isso era suficiente para a gente poder tratar com o que a gente tinha de arma, que era a quimioterapia. A quimioterapia não deixou de ter o seu valor importantíssimo hoje. Mas aí esses outros conhecimentos trazem, assim, as vias em que esse tumor se desenvolve. E aí esses marcadores vão nos dar um desafio de reclassificar todos esses linfomas. Hoje, dizer que é um linfoma não Hodgkin B é insuficiente. Ele pode ser um nodular, pode ser um de grandes células, pode ser um Burkitt, que é bem mais agressivo, e cada um desses tem uma via em que o tumor se desenvolve e que vai ter um alvo ou não.
mas isso vai fazer eu adaptar melhor o tratamento. Alguns vão precisar de quimioterapia incondicionalmente. Outros eu já posso não precisar da quimioterapia e usar essas terapias-alvo. Então, é um desafio de diagnóstico, classificação de risco e um desafio terapêutico, né? Porque aí não adianta eu usar um alvo para uma terapia para um alvo A se o tumor não tem aquele alvo. Então, e aí eu preciso ter todos esses exames. E esses exames hoje, eles precisam ter acesso, são exames mais sofisticados. Uma biópsia simples já não dá todas essas informações. Então, a biologia molecular, a citogenética, né, precisam vir para poder ajudar a gente a fazer essa classificação e aí direcionar. E aí o custo, ele vai ser questionado, porque se é de alto custo, mas ele é super eficaz, eu deixo de usar outras coisas que são ineficazes e com um efeito de importância. Esse paciente vai sobreviver, né? E não vai precisar usar o sistema de saúde com complicações desnecessárias, digamos assim, né? Essa análise de custo que o José está fazendo é muito importante, porque ninguém põe na conta o que acontece na criança curada, que vai ser um adulto, se ele não for produtivo, se ele for um sequelado. Isso é um custo para o Estado gigantesco. É o que aconteceu com o Hodgkin, que antes de a gente começar a gente falou. Curar Hodgkin, desde que eu me entendo por oncologista, a gente sempre curou. Hã? Radioterapia. Só que eles são sequelas a ponto de não conseguir tomar um banho sozinho. Né? Esse é um custo caro. Se você não for impessoal, fala só em custo, isso é um custo caro, fora o custo social, fora o custo... Né? Mas ele sai bem mais caro do que se usar uma nova droga hoje, que eu trato sem radioterapia. Esse paciente, daqui a 20 anos, ele é bem mais barato. Né? Então, tudo isso é trabalhoso fazer as pessoas entenderem. Isso entra muito num ponto também que eu imagino que as pesquisas estão buscando, é cada vez mais diminuir a toxicidade do tratamento. Né? Muito. Em pediatria, você fala toxicidade, você fala em tratamento. Né? Um senhor, não estou desfazendo o senhor de 80 anos, porque daqui a pouquinho eu chego lá. Né? Mas é diferente. Fala, ele vai ter uma sequela daqui a 20 anos, muito provavelmente ele já vai ter falecido da idade. Um menino que tem com 4 anos, ele vai ter sequela com 24. Quando ele vai começar a vida produtiva dele, ele não vai conseguir. Então não existe falar em tratamento sem falar em efeitos colaterais agudos e a longo prazo, que é uma coisa que é pouco falada. E o que nós chamamos que é qualidade de vida. Em resumo, é isso. Quando tratamos uma criança, nós temos que pensar que essa é uma criança que está inserida numa família e que está inserida também no ambiente escolar e no ambiente de amigos. Então, quando a gente propõe um tratamento, nós temos que pensar que não só elas, a criança, o paciente, mas todo aquele convívio, seja ele dentro de casa, fora de casa, que ele seja saudável. Que essa criança ela tenha condição de ir para a escola, que essa criança tenha condição de estudar, que essa criança tenha condição de ser um homem, uma mulher, né, com a capacidade de produzir. Isso, para mim, chama qualidade de vida. Se a gente comparar com o que a gente tinha antes de ter acesso a todos esses dados tão específicos que o senhor falava ainda há pouco, como era o nível de casos solucionados comparados com hoje em dia? Como é que a gente está em relação a percentuais de bons sucessos? Então, eu que sou mais velhinho, quando eu comecei, a gente perdia... Tem 2 tipos de linfoma, né? O Hodgkin, que ele falou, a gente curava, mas sequelava. E o não Hodgkin, que a gente perdia quase todos, sendo bem prático. A gente perdia às vezes... Oi? Sem contar o diagnóstico tardio, Sem né? o diagnóstico tardio, com toda certeza. Mas a gente perdia ou em horas, ou dias, ou perdia porque a doença voltava. Porque a gente falava o que o José falou, linfoma não Hodgkin, ponto. Isso é pouco. Depois nós aprendemos linfoma não Hodgkin B e T. Melhorou, mas era bem pouquinho. Hoje nós temos o quê? 7, 8 tipos? Para mais. Talvez com mais. 7, 8 tipos de tratamentos específicos. Então hoje a meta é 100%. E nós estamos hoje 100% de cura. de cura.
E nós estamos hoje, botando todos os linfomas no pacote, nos 85, que é um baita avanço. Mas falta 15. E esse Talvez algum tempo atrás isso não chegava a 50%, não chegava. Então acho que esses avanços contribuem, voltando à sua pergunta, né, nesse sentido. Algum tempo atrás, com o que a gente tinha, a gente conseguia curar. A gente não era todo mundo, né, perdia muito. Não era uma sentença de morte. Mas 50%, 60% a gente conseguia algum sucesso e com a complicação de possibilidade de sequela, né? Hoje a gente já consegue 80, 85, no grupo todo, né? Tem alguns mais difíceis, outros são 100%, né? Mas, e com menos sequelas, porque a preocupação dessas toxicidades, elas sempre existiram e cada vez mais a gente tenta contornar isso para que ele tenha a qualidade de vida futura, né? Doutora Cláudia, antes da gente iniciar, falava uma coisa interessante. Claro que toda vida importa, mas quando a gente está falando da vida de uma criança, enfim, 1%, sim, a gente precisa lembrar que é uma criança. 100% é um número mágico, que eu fico muito feliz de ouvir dos senhores que talvez seja possível atingir, que é a meta dos senhores. E o que falta? Seria ainda mais precisão em diagnóstico? Seria novas drogas? Seria... É tudo. Porque, na verdade, nessa evolução que o José falou, antigamente o médico era o médico que estava no hospital. O cientista era um despenteado que ficava no laboratório e você não sabia o que ele estava fazendo lá e ele não sabia o que eu fazia no hospital. Hoje, a gente está no mesmo barco. Então, a gente trabalha junto. Então, o que falta? Faltam coisas. Falta entender melhor a doença. Conforme a gente aperfeiçoa, hoje a gente entra na biologia molecular, já estamos entrando no DNA, né, que são os genes, alterações dos genes. Código, né? O código genético. Precisamos saber por que ele fica torto em algum momento. Isso a gente não sabe. A gente já sabe qual é o defeito. Mas por que esse defeito aparece? Não sei. Então, um dia a gente vai prevenir? Eu acho que vai. O dia que a gente entender o mecanismo, por quê? Só dando um passo para trás, o câncer da criança é diferente do adulto. O câncer da criança é uma doença, grosseiramente falando, genética. A célula da criança, em algum momento, sofre um agravo e tem uma modificação genética, e daí desencadeia o câncer. Por que isso acontece? A gente ainda tem várias teses, mas a gente ainda não sabe. Quando a gente souber isso, o câncer vai acabar. Vai ser possível, o senhor acredita, que já detectar uma predisposição e já prevenir para que ele não venha? Exatamente. É o mundo dos sonhos. É o mundo dos sonhos. A gente faz um exame de sangue, simples, porque isso é literalmente exame de sangue, ou nem exame de sangue, às vezes você coleta a célula da bochecha com cotonete, faz uma análise genômica, falando, esse menino tem essa chance, tem essa chance, tem essa chance. Se eu desse remédio, vamos falar remédio de sensular, estilo de vida que vai prevenir, ou que muda alguma coisa no estilo de vida dele, que não é fumar, beber, não é nada, é outra coisa, é uma coisa genética, mas eu posso corrigir ou prevenir que isso aconteça. Em retinoblastoma, tem um jeito um pouco radical de fazer isso, o retinoblastoma é uma doença que é genética. Pode ser genética. Então, quando você tem retinoblastoma bilateral, você sabe que o irmão pode ter 25% de chance de ter retino. Você consegue hoje, fazendo as técnicas de fertilização in vitro, pegar o óvulo da mãe, fertilizar in vitro, fazer análise genética e ver se ele tem o gene do retinoblastoma. Se ele tem o gene do retinoblastoma, você descarta esse embrião e pega um embrião que não tem. Então, você consegue tirar o componente genético dessa criança. Ainda é grosseiro, porque eu preciso descartar um embrião. Mas é o primeiro passo. Tudo que a gente começa com um passo. Até para andar, a primeira coisa que faz é dar um passo. Né? Então, nós demos muitos passos. Faltam vários. Mas o que a gente vê numa reunião como essa é que tem muita gente andando junto. Isso que é o segredo. Não sei se você pensa igual. Eu acho que assim, a oportunidade de uma reunião como essa é de justamente assim, eu ia falar um pouco do outro desafio que é, a gente como médico não pode estar restrito só ao quadro clínico, né, a receita, como que faz. A gente precisa passar para o laboratório e entender como que o laboratório funciona.
E eu preciso que o biologista que está lá no laboratório, desenvolvendo essas técnicas mais sofisticadas, mais modernas, entendam que a amostra que ele recebe para poder fazer análise, para poder fazer pesquisa, é de uma pessoa, é de um paciente. Então, isso é muito chamativo, né? Quem está lá na bancada, né? Se ele não faz ideia que aquele material é de um indivíduo, é de uma pessoa, ele trata aquele material de um jeito. Se ele sabe que aquilo ali podia ser do filho dele, ele vai tratar diferente, então ele vai conhecer diferente. Da mesma forma a gente, né? Como médico, conhecer quais são as dificuldades dentro do laboratório. Então, até para eu saber que exame é que eu vou pedir e que resposta vai vir, para eu poder interpretar, eu tenho que saber como é que o laboratório funciona, como é que é a genômica, como é que é a proteômica, como é que é a metilação. Então, é um desafio muito grande, porque a gente tem que saber muita coisa e tem que saber coisa que os outros profissionais precisam estar envolvidos. Então, essa interação e aqui é fundamental para que a gente possa ter os avanços, né? Se cada um fica no seu cantinho estudando só o que está ali na frente, a gente vai para frente, mas é a passos muito lentos, né? Essa integração hoje eu vejo é um desafio, mas é um ganho muito grande dessa integração, a gente poder ter uma velocidade maior de ganho, né? Da sobrevida, ganho da qualidade de vida, ganho da classificação. Classificando melhor, eu vou intensificar o meu tratamento naquele que tem um prognóstico ruim. E aquele que não tem, eu vou evitar que ele tenha sequela de uma quimioterapia desnecessária. Então, tudo isso vai fazendo a sobrevida melhorar, a qualidade de vida melhorar. Mas precisa um saber o que o outro está fazendo. Não pode ser no seu quadradinho. Saber a limitação do método. Eu não posso exigir que o indivíduo fale, eu preciso desse exame para amanhã. Não, mas eu demoro 3 dias para preparar o material. Esse tempo não é negociável. Né? Ele precisa de 3 dias. Né? Eu vou fazer uma viagem, vou para o Rio de Janeiro. Tá bom, te vejo daqui a 15 minutos. Você não vai chegar no Rio de Janeiro daqui a 15 minutos. Concorda? É a mesma coisa o laboratório. Por outro lado, eu posso chegar para ele e falar, olha, eu preciso saber o BCL2. Faz primeiro esse, depois você faz o resto. Já ganhei, o contato. No linfoma é uma alteração genética importante para a gente definir conduta. Então, a gente hoje trabalha num time. Eu acho que isso talvez seja um avanço. Um grande avanço. Né? Se eu sair sozinho, eu vou voltar para trás alguns anos. E a gente está falando da segunda parte desta história, que é quando a criança já está sob nossos cuidados. Mas, para que ela chegue aos nossos cuidados, nenhuma família, ela procura diretamente o oncologista em busca de câncer. Então, aqui eu coloco a importância da pediatria, porque essa família, ela vai procurar um pronto-socorro pediátrico, ela vai procurar o pediatra da família, e esse pediatra, ele também tem que ter um conhecimento para que ele seja capaz de pensar nesse diagnóstico e fazer o encaminhamento devido precocemente. Porque muitas vezes esse atraso desse encaminhamento, às vezes o atraso da própria pediatria, mas às vezes esse atraso ele está por trás de o acesso dessa criança ao cuidado de saúde básica. Posso fazer uma pergunta a você? Claro. Câncer é raro, câncer pediátrico. É 3% de todos os cânceres. Você tem ideia qual a doença que mais mata a criança no Brasil? Esse país que é pobre, que é sujo, que o pessoal passa fome? Qual que é a doença que mais mata? Você imagina? Olha... Chuta! Boa pergunta. Talvez... Não sei. É o câncer. É o câncer? É a primeira causa de morte. Mesmo sendo 3%? Mesmo sendo 3%. Então, a gente não conseguiu fazer ainda, o governo vê isso. Então, as escolas, entrando no que ela está falando, as escolas ensinam mal o câncer pediátrico, o pediatra. Por quê? Porque eles falam, não, é uma doença rara. É uma doença rara. Então, a gente aprende
raquitismo. Eu não vejo raquitismo. Há quanto tempo você não vê raquitismo? Desespero pelo sarampo agora. Agora o sarampo. Onde que ele está? Onde o sarampo Dois tem, casos? tem que Errado? se preocupar, Já tá tendo, tem que se claro. preocupar, tem que vacinar, tem que vacinar para tudo. Mas hoje o câncer é uma doença que a Sociedade de Pediatria e o governo tem que entender como uma doença séria. E é uma doença cara à medida que é a segunda causa de internação no mundo em criança. Então tudo isso é custo que ninguém fala. E ela vai Estou ficar falando do mais ponto de cara. vista social, não estou falando do ponto de vista do top do top. Então, se você fizer um diagnóstico mais precoce, a gente já fez um histórico do que se chama, como é que fala, o trajeto da criança, como é que se fala agora? A linha? Todo tempo, o que a criança passa até descobrir de ser câncer? Você vê criança que foi 6, 7, 8 vezes procurar assistência médica com a mesma queixa e ninguém Não pensou, foi suspeitado, né? é triste. Porque se fosse na primeira vez, talvez não desse mesmo. Porque o sintoma do câncer é bem bobo. Na segunda, mas na terceira ou quarta vez que ele vem com a mesma queixa, o colega tem que parar e pensar, falar, gente, o que está dando de errado nessa criança que ela está vindo toda semana me encher o saco? Porque aí ela vira a mãe chata. Né? Ela não vira a mãe... Sintomas, os sintomas, ela sinais não e vira sintomas, mãe de uma criança que não está indo bem, ela eles vira uma mãe confundem. chata. né? Os sinais e sintomas, eles confundem, que é um sintoma de febre, um sintoma de dor óssea, de uma dor articular, né? Um gânglio que apareceu, né? O chamado, as pessoas falam íngua, né? Então aquela íngua, aí pensa que aquela íngua é de uma infecção de garganta, e a íngua vai aumentando, e a mãe vai procurando. Então, assim, a dor óssea pode ser considerada como dor do crescimento. Então, ali vai passando, é um menino que brinca demais, ele corre demais, ele tem uma sudorese que não é valorizada. Então, os sinais, eles são muito sutis. Mas esse conhecimento, Ter um olhar treinado. ele precisa estar lá na medicina básica, na formação do nosso estudante de medicina, né? Porque hoje a gente está falando do pediatra, mas grande parte da nossa população, ela não tem acesso ao pediatra e ela está sendo assistida pelo médico de família, né? Então, esse médico, ele também tem que estar preparado para ter essa atenção a esses sinais e sintomas que podem ser confundidos com doenças pediátricas e que, na verdade, podem ser oncológicas. Perfeito. Quando eu vou falar quando eu vou falar com o pessoal da saúde básica, tá? Orientações. Duas coisas tem que ter na cabeça. Primeiro, criança não inventa sintoma. Não inventa. Se ela está com uma dor na perna 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela tem dor na perna. Se ela está com dor de cabeça 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela tem dor de cabeça. E outra coisa, a mãe tem sempre razão. Se ela foi uma vez com uma queixa, voltou com uma queixa, voltou com a mesma queixa, ela não é chata. A gente não está sabendo o que o moleque tem. Tem que parar e pensar. Muito obrigada. Que conversa ótima. E eu quero deixar um combinado aqui. Que num futuro muito breve a gente volte para o podcast para falar que 100% das crianças estão sendo curadas. Vai ser um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, gente. Obrigado a Muito você. obrigada. Nós agradecemos. E eu aguardo você no nosso próximo CCast para falar de imunomediados. Até lá.